Você se conhece? Você se auto-percebe? Mas você se conhece mesmo? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre por que eu acho que sem autoconhecimento a gente não consegue criar muito bem os nossos filhos. Não é que a gente não consegue criar muito bem, mas fica um pouco mais difícil. Então vamos lá. Quando a gente vai criar os nossos filhos, mesmo que a gente estude muito, a gente vai encontrar algumas limitações. Então, por exemplo, tem pessoas que não vão querer muito, né? Não vão se importar muito com isso, vão achar que, do jeito que eu aprendi, do jeito que minha mãe criou, é assim que tem que ser mesmo. Não que não seja, mas convenhamos que a gente sabe que a maioria dos casos existem aí muitos problemas, muitas coisas que já aconteceram aí que não é bom a gente passar para os nossos filhos, né? Muitas crenças, enfim. E aí, quando a gente estuda, né? A gente vai lá, você se preocupa com isso, você vai estudar sobre isso, você vê lá como que você deve ou não agir em algumas situações, o que é bom, o que não é, o que pode causar um trauma ou causar alguma consequência para o seu filho que não. E nossa, maravilhoso. Só que quando você vai aplicar isso, não é que isso necessariamente não funciona, mas eu acho que existem dois problemas aí. Primeiro, algumas coisas, não existe uma fórmula mágica, então a Lisa Prisman, ela deixa bem claro no livro dela sobre os 5 princípios da parentalidade, que você tem ferramentas para você lidar com as situações, mas não existe uma fórmula de se criar um filho, não existe uma forma única, porque cada pessoa é de um jeito, cada família tem um valor, cada pai, cada mãe tem coisas que acham certo ou errado, então não existe uma fórmula. Mas existem formas de você lidar com as situações que vão te ajudar, mas não que existe uma fórmula exata para você criar seu filho. E aí, quando você vai aplicar as coisas, então existe a primeira questão, que é essa que eu falei, né, que nem tudo é aplicável a todo mundo, mas existe uma segunda questão que eu acho que é uma coisa muito comum que acontece, que é você não conseguir aplicar porque você não consegue agir daquela forma, você tá entendendo? Então isso está muito relacionado à paciência, a coisas que de repente você quer passar para o seu filho, mas que você acha certo, mas na verdade você não consegue agir assim porque você não aprendeu assim. Então, por isso que eu acho que se você não se autoconhecer, você não vai conseguir. Por quê? Porque se você não se autoconhecer, você não vai conseguir mudar o que você precisa mudar. Então, a primeira coisa que eu falo é: se autoperceba. Isso é um exercício diário, é um exercício que você tem que fazer diariamente, constantemente. Então, cada atitude sua pode parecer exagerada, mas começa a praticar. Você não tem que ser o louco da autopercepção, mas você tem que começar a praticar, porque no início isso não é intuitivo, isso não é fácil de se fazer, isso não é um hábito seu. Então, você vai deixar passar. Então, no início, tente fazer isso o mais exageradamente possível, mas tente se auto-perceber. Cada atitude sua, tente se perguntar: por que eu agi assim? Seja bom, mas principalmente atitudes ruins. Por que eu agi assim? Eu agi assim. Meu filho derrubou a água. Eu gritei e perdi a paciência. Por que eu gritei? Eu gritei porque eu estou mal momentaneamente. Eu estou estressado, eu estou com sono, eu estou com fome, eu estou alguma coisa assim, e aí por isso que eu agi desse jeito? Eu agi desse jeito porque eu sempre ajo assim, porque eu acho que o meu filho de 2 anos e meio precisa ter um controle absurdo de coordenação motora? É por isso que eu acho? E se eu acho isso, por que eu acho isso? Porque minha mãe gritava comigo, será? Porque minha avó gritava comigo? Porque minha professora achava ruim comigo quando eu derrubava as coisas? E aí eu cresci achando que as pessoas têm que tomar muito cuidado, senão é um absurdo elas derrubarem as coisas, entendeu? Então você tem que se perguntar por que você agiu daquele jeito naquele momento. Pode ser por alguma coisa realmente passageira, que nem eu falei, um estresse, ou fome, ou sono, ou pode ser por algo mais profundo, algo que você carrega em você e que você vai precisar trabalhar e mudar com o tempo, porque não é na primeira vez, não é só porque você percebeu agora também que você vai conseguir mudar isso. Então, sempre se pergunte, né, quando você
agir assim, né, sempre se pergunte. E a outra coisa que você vai ter que fazer, então, depois de se auto-perceber, é um exercício diário para tentar mudar. Então, você vai perceber que você teve uma atitude hoje, se for por uma questão não pontual, né? Se for por uma questão de crença, de reprodução de comportamento, você vai ter que, hoje, perceber. Aí você vai se esforçar para na próxima vez não fazer. Aí você vai fazer de novo. E aí você vai perceber e vai falar, nossa, que droga, eu fiz de novo. Então, primeiro, não se julgue, não fique se martirizando, apesar da gente fazer isso, né? Não fica se martirizando porque você fez, porque isso aí não foi intencional, é mais forte do que você. Porém, você precisa fazer um esforço para tentar não fazer de novo, ou fazer menos, ou de repente fazer com menos intensidade, entendeu? Então, tipo assim, você percebeu que você fez isso agora. Aí, na próxima vez... E quando você fizer, você já pensa também o que você já prevê aquela situação, entendeu? Você já sabe que aquilo te irrita, porque às vezes a gente nem sabe que aquilo vai irritar a gente, né? Então, quando você percebe que aquilo já te irrita, na próxima vez você já prevê. Olha, meu filho tá pegando o copo, talvez ele derrube, porque isso vai acontecer, mesmo que você tente fazer alguma coisa para evitar ao máximo, isso vai acontecer. Então, tipo, pode ser que ele derrube. Tá bom, se ele derrubar, você já vai mentalizando, se ele derrubar, eu vou tentar manter a calma, vou respirar fundo, não é culpa dele, faz parte, não sei o que, a gente tenta tentar enxergar de uma outra forma, vou tentar aqui limpar junto com ele, porque eu também vou estar ensinando uma coisa pra ele, então você tem que ir trabalhando isso, e aí você vai lá e vai se irritar de novo, aí da próxima vez você já tenta prever de novo, só que conforme você vai fazendo isso, você vai perceber que com o tempo você vai se irritar menos, entendeu? Você vai se irritar com menos intensidade, você vai se irritar por menos tempo e até você começar de repente um dia a não se irritar, entendeu? Então, você vai ter que trabalhar isso diariamente, várias vezes, por muito tempo, mas é possível, se você quiser, você precisa só se esforçar para isso acontecer. É esforçar igual você se esforçaria para qualquer outra coisa nova que você fosse fazer, entendeu? Outra coisa que você pode fazer, sem ser quando acabou de acontecer alguma coisa, esse exercício diário que eu falei, é pensar no que já aconteceu. Então, pensar no que já aconteceu envolve tanto situações com seu próprio filho, quanto situações passadas. Então, é uma reflexão que você tem que fazer constantemente. Isso entra um pouco, eu gravei um vídeo falando sobre tempo para você, né? Eu vou deixar aqui no card em algum lugar, esse vídeo sobre o tempo. Você precisa tirar um tempo diário para você. E isso vai fazer com que você tenha um tempo para refletir também. Dentro dessas reflexões, você pode acabar pensando em situações passadas. E você pode pensar mais profundamente sobre aquilo, né? Por que eu agi daquele jeito? O que eu acredito em relação a isso? Isso é um exercício que faz você também se autoconhecer, se autoperceber. E tudo isso, quando você vai fazendo com que você consiga mudar. Porque não existe uma mudança se você não percebeu alguma coisa. Então não adianta você falar que você... por exemplo, você pode falar assim... eu quero ser uma pessoa eu quero ser uma pessoa caridosa. E aí você pensa assim, não, mas eu sou uma pessoa caridosa, então eu já sou uma pessoa muito boa porque eu sou caridosa, ou sou muito empática, quero ser uma pessoa empática. E você se acha muito empática já. Só que, na verdade, quando você vai ver, você não é tão empática daquele jeito. Só que, se você não parar para refletir sobre isso, você não vai perceber que você não é tão empática assim, você não consegue melhorar isso, você tá entendendo o que eu tô falando? Então é isso. Então, se você se auto-perceber, se autoconhecer, você tem a chance de conseguir mudar e melhorar. E aí, para isso, você precisa refletir, você precisa de um tempo só para isso. Só para pensar nas coisas que passaram, às vezes pensar em coisas que podem acontecer, imaginar situações, mas tentar refletir de uma forma mais profunda sobre o que você sente, por que você sente, de onde vem aquilo. E não é só num dia que você pega ali que você vai pensar naquela situação e que você já vai chegar numa conclusão rápida, não. Você precisa de vários dias pensando sobre aquilo, você precisa passar às vezes por outras situações parecidas, você precisa de repente ver exemplos diferentes, porque, que nem eu falei, os comportamentos são repetidos, né, por aprendizado de exemplo que a gente viu. E aí você precisa de repente ver uma outra forma de pensar de outra pessoa
para olhar e falar assim que, talvez então o que eu esteja fazendo não é o que eu queria realmente fazer ou ser, né? Então é importante você ter um tempo para você, para poder refletir. E uma outra coisa é você ouvir outras opiniões, ouvir outras pessoas, ler outros livros que falam coisas diferentes do que o que você pensa ou está acostumado a ouvir. Porque só assim também você vai poder ter outros pontos de vista, outras formas de pensar e de repente perceber que você está sendo diferente do que o que você gostaria de ser, ou que você quer ser melhor desse outro jeito que você está conhecendo agora, e aí você tenta fazer um outro esforço para mudar, entendeu? Então é um conjunto de ações que você tem que fazer para tentar melhorar e mudar. E aí então é isso que acontece, que na minha opinião faz com que, se você não tiver autoconhecimento e autopercepção, fica muito mais difícil de você educar o seu filho da forma que de repente você deseja educar. Porque a forma que a gente deseja não é necessariamente a forma que nós estamos educando. Só que às vezes a gente não percebe. E a gente precisa ter essa autorreflexão, essa autopercepção, para conseguir ver se isso está alinhado com o que a gente quer, com o que a gente acredita, e mudar se for necessário.